Lindo dia para se viver no sol de Uberlândia, Minas Gerais. Vamos começar esse estudo bíblico poderoso em Cristo Jesus, com essas pessoas aqui que estão poderosas, no dia da Páscoa. Eita, glória de Deus! Vamos estar meditando hoje sobre a ressurreição. Nós vamos falar lá em Lucas, capítulo 24. Quem puder abrir a palavra do Senhor. O ano passado a gente meditou, né? Eu fui até ver o estudo, foi em Marcos 16. E é bem interessante, que fala sobre a ressurreição, né? Em Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, gente, que falou ontem, né, sobre a autoridade, que mostra o poder de Deus, que fala alguns versículos lá sobre a autoridade. Em Marcos foi mais objetivo, ano passado que a gente falou também, direto. E em Lucas vai trazer alguns detalhes aí, e bem de organização dos fatos. João, a gente vai falar o ano que vem, se Deus quiser, se a gente estiver aqui ainda, ou se Cristo não voltar, amém, Senhor. Vamos meditar então, capítulo 20, o ano que vem, se Deus permitir. Quem abriu a palavra de Deus, amém? Então, pode ir, começar a ler, quem quer ler, Evane, Adriana. Lucas 24? Lucas 4? Lucas, capítulo 24. Fui no 4. Pode ir, ler. Para ler até qual? Versículo 1. Até o 12. Cada um vai ler um versículo, então, vocês duas aí. Vai ser poderoso. Olha que bênção. Leni quer ler também, Leni? No momento eu estou fazendo a ronda, Mary. Tranquilo. Adriana e Elane, então, vai estar lendo para nós essa meditação. Dois em dois? Dois em dois, Adriana. Depois que eu parar a ronda aqui, eu posso ler. Tranquilo, Leni. Importante estar aqui. Eita, Glória, parabéns, viu? Que Deus te abençoe. Lucas, capítulo 24, versículo 1 e 2. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando perplexas a esse respeito, eis que pararam junto dela 2 varões com vestes resplandecentes. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhe disseram: Por que vocês estão procurando entre mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia. Dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se de suas palavras. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com eles. E as suas palavras lhe pareciam como desvario e não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu os lenços ali postos e retirou-se, admirando consigo aquele caso. Amém, gratidão. Bora lá, a ressurreição. Gente, como é interessante, né? No primeiro dia da semana, Jesus morreu por você. E o que é mais interessante ainda, pensa aí, as especiarias que haviam preparado, levando as mulheres, foram ao túmulo. Eu acho interessante, pensa aí, se tivesse Tia Zeni, lá tem, né? Tinha no Gado Bravo. Eita, Gado Bravo que tem pedra, cada pedra grande, a serra. Então, quando você entra numa cachoeira que tem aquelas pedronas, pensa na onde que Jesus ali, imagina, dormiu e ficou ali.
3 dias, mas no terceiro dia ele o quê? Ressuscitou, gente. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Pensa aí, quando entraram no túmulo, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Mas enquanto estavam ali, o quê? Elas estavam o quê? Perplexas, admiradas. Elane leu também, né, que elas ficaram, o quê? Amedrontadas. Elas ficaram com medo, mas elas fizeram o quê? Elas se curvaram. Por que se curvaram? Porque anjo estava ali. Pessoas que ela tem o quê? De humildade. Quando você se curva diante de Deus na sua casa, você está falando, Deus, eu não consigo sozinha, Jesus. Toma conta. Me ajuda, você está sendo humilde. Eu conheço pessoas, às vezes, que falam, vai na igreja, mas lá não tem ninguém se ajoelhando. Então, se ajoelha. Se eles não têm o costume, chega já ajoelhando diante lá de Deus, na presença. Quantas vezes que eu já cheguei, né, às vezes ali 2 minutos atrasada, ou 3 minutos, o povo está louvando, eu chego e me ajoelho, porque quem é eu? Quem é eu, gente? Não é a igreja é você. Vocês podem se humilhar perante Deus o tempo todo. É Jesus que vai te dar o quê? O livramento que Ele te dá a todo momento. Ele te dá o quê? O amor, a paz. A paz de Deus é tão boa e perfeita, né, a vontade dele em nossas vidas, que às vezes você pode perder quem você mais ama, ou alguém morre, ou alguma coisa que acontece na escola, né, que eu e a Helena estava conversando nisso, é triste o que acontece às vezes. Mas, ao mesmo tempo, você fala assim, Deus, obrigada, Jesus, obrigada por eu estar bem. Obrigada por eu estar com saúde, né, Leni, mesmo aí sentindo dor, estar trabalhando, Jazeni com Joyce aí, uma menina muito especial, mas está ali o tempo todo. Elane, na sua casa, nesse momento de desafio, nos processos, nos projetos, a Adriana também, eu também, que não é fácil, tem dia, gente, o povo fala assim, nossa, você sorriu o tempo todo, mas ninguém sabe o que eu passo, né, por dentro, é só eu e Jesus, é só você e Deus que sabe, então o tempo todo é buscar quem? Jesus, em sua vida. As mulheres, gente, se curvaram, mesmo com medo. Em qual situação que você está com medo? Em qual situação que você está passando, você tem que fazer o quê? Se humilhar perante Deus. Pensa que as mulheres, elas se humilharam. Tem algumas versões, a minha tá o quê? Se curvaram com o rosto em terra, no versículo 5. Então, os homens perguntaram. Pensa, os homens chegaram lá, né, Adriana, seu marido. Adriana, o que você está caçando aqui? O que você está procurando aqui? Pensa, ele não está aqui porque vocês procuram entre os mortos aquele que vive. Gente, Jesus vive. Quem é que vai curar suas dores? Jesus. Quem é que vai te dar o livramento? Jesus, é o tempo todo. Eu gosto muito do louvor, né? Quem é o rei da glória? Quem é que está comandando a sua vida? Quem é que está sendo sócio da sua empresa, da sua família? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Lembre-se do que eles disseram lá na Galileia. O que Jesus falou na Galileia? Que era necessário o quê? Que o filho do homem seja traído. Ai, pai, mas eu não quero ser traída não, Senhor. Mas a gente é traída, não tem como. Se Jesus foi o quê, gente? Jesus pensa, ele foi traído. Ele foi entregue nas mãos de quê? Pecadores. Seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Versículo 7. Olha que versículo poderoso. É um ensinamento para nós, que às vezes a gente está sofrendo, né? E já fala assim, pai, eu não consigo não, Jesus. Esse dia eu estava tão cansada, eu falei, pai, mas por que isso? Aí Jesus falou, não, Meire, eu já sofri mais. Aí eu lembro, né, do que Jesus já sofreu por mim, gente. O que Jesus já sofreu por você? Se Jesus morreu naquela cruz por Elaine, ele foi traído? Ele foi crucificado? Pensa, foi entregue nas mãos de pecadores. Quem é eu? Aí eu falei assim, nossa, pai, eu não sou nada. Eu não sou nada. Seja comigo, Jesus. Renova as minhas forças. Me dá coragem. Porque tem momento na sua vida que você vai ter que dar o quê? Um passo atrás. Não adianta você não tentar, se Deus não querer na sua vida, se Deus não querer que seja aquele momento, não vai ser aquele momento, vai ser no momento dele. Né? Tudo tem o seu tempo debaixo dos céus. E qual o tempo que você está vivendo hoje, Elaine, Adriana, Lenite, Azeni e eu? Qual o tempo? Qual o processo? O processo é doloroso? Pode ser doloroso.
Mas eu falo assim, às vezes, pai, o que que o Senhor quer que eu aprenda com isso? O Senhor quer me fortalecer, porque no processo que você vai, o quê? Ser mais forte, você vai se fortalecer mais ainda espiritualmente, mais ainda emocionalmente. Por exemplo, semana passada eu estava falando, né, tia, até riu, tia Zeni, mandou um áudio rindo para mim do beijo lá que o rapaz queria, mas eu falei que não, que tinha feito um propósito com Deus. Aí ele olhou para mim, gente, tão triste, e falou assim, ué, Meire, eu concordo. Como se diz assim, eu respeito a sua decisão, o seu propósito, mas eu não concordo. Falou, deixa aí comigo, gente. Então tá bom, não posso fazer nada. É o meu propósito com Deus. Então tem hora que você vai o quê? Perder. E tá tudo bem, que você fica triste, tá. Porque assim, quem Deus quer para você, ele vai preparar no tempo certo. E vai respeitar o seu propósito, o seu momento que você está passando. E aqui pensa, então lembraram-se dessas palavras de Jesus, as mulheres se lembraram das palavras que Jesus falou que ele iria passar por isso, e voltando ao túmulo foram contar o quê? Aos 11 discípulos. Pensa aqui, Maria, né, foram 3, Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Elas foram contar aos discípulos. Mas tinha outras mulheres também que acompanharam, né? Quando acontece alguma coisa na rua, na cidade pequena, vai todo mundo. Aí as outras que acompanharam, essas 3 mulheres, foram o quê? Contar aos apóstolos. As outras mulheres que acompanharam. Mas tem um detalhe, gente, nem todo mundo vai acreditar nas suas palavras. As mulheres ali viram, presenciaram aquele momento, falaram. Mas Pedro, ele o quê? Não. Será que é possível mesmo? Esse negócio é um absurdo. Pensa, a história parece absurda. Ele ainda falou, parece absurda essa história. Tem coisas que Deus vai te pedir que é coisa de loucura. Que é coisa que você fala assim, não, pai, não é para me fazer isso, não. Deus vai, filho, eu quero que você faça isso. Pai, mas será que é o Senhor mesmo? Ou será que a minha emoção é coisa do meu pensamento? Aí, quando não te dá paz, enquanto você não fazer, e não vai te dar paz, você tem que obedecer. E a melhor parte é o que, Adriana? Que a Adriana canta sempre? É melhor obedecer a Deus. É a melhor coisa da vida, gente. É obedecer ao Senhor. Então, tem coisa quando Deus vai te pedir, pede Deus coragem, ousadia no Espírito Santo para fazer. Mesmo você falar assim, Deus, mas eu me sinto tão incapaz, tão pequena. Mas Ele vai o quê? Te capacitar, te conduzir em cada detalhe. Pedro, eu achou a história absurda, tem coisas que você vai contar e você não precisa nem contar, você vai contar para uma irmã, que o Espírito Santo te pediu uma coisa, você foi fazer e aquilo. Você contar para outras pessoas, gente, tem gente que fala assim, não, ela tá ficando louca. Não, Elaine falando isso? Que isso? Não, ela tá ficando doida. Ela sonhou, né? Daí falar assim, não, ela sonhou, é coisa do pensamento dela, Adriana, não. Isso? Não, não tem como. Mas o que Deus colocar no seu coração, o que Ele te pedir, é porque Ele quer que você faça. E às vezes você não vai entender. Só depois que você obedecer que você vai falar, Deus, obrigada. Teve coisa que, até roupa, gente. Deus às vezes vai te pedir para você ir com uma roupa, num tal culto, não sei. Mas assim, falando do fundo do coração, quando o Espírito Santo te pedir algo, faça. Quando Deus te pedir. Porque é melhor agradar a Deus. Perder, né, o mundo inteiro, as coisas desse mundo. E agradar ao Senhor, porque Ele morreu por você, Leni. Ele morreu por Tia Zeni, Ele morreu por Adriana, por Elane, por mim. Ninguém mais morreria por mim. Pensa, Jesus deu a vida, mesmo não merecendo. Não sei porque pessoas riam aí, mas é isso, né? Jesus morre pela gente. Acho que ela lembrou de alguma coisa, né, gente? Lembrou. Mas aqui Pedro foi lá, levantou, pode falar, Adri. É que foi por mim, foi por você, foi por você, foi por mim. Aguarde. Amém. Eita, tá vindo grandes coisas aí, viu? Eita, glória. Já tô até imaginando. Mas bora lá, gente. Pedro, no versículo 12 aí, mas Pedro se levantou e correu ao túmulo. Ó, o curioso. Não acredito nessas mulheres, não. Não acredito na Adriana. Eu só acredito vendo. Tem uns mineiros que é de jeito, né? Que só acredita vendo ou pegando. É desse jeito. Eu só acredito se eu ver. Aí ele foi lá conferir, né? O curioso, mas Pedro foi lá, se levantou e correu ao túmulo, abaixando-se o olho atentamente para dentro, viu os panos de linhos vazios. Então voltou para casa, admirado, feliz do que havia acontecido, porque Jesus ressuscitou.
Tem coisas na sua vida, gente, que vai demorar, mas quando chegar, você vai falar, Deus, obrigada, Senhor. Obrigada pelo teu cuidado. Obrigada por isso ter acontecido, mas porque o Senhor sempre está comigo. É triste em alguns momentos, né? Perdas. Mas Deus está tomando conta de cada situação. A gente não entende por quê. Eu poderia até falar algumas coisas aqui, mas assim, eu vou colocar no meu livro, tá? Não vou falar não, viu? Vou colocar no meu livro. Mas assim, tem coisas que o que Deus pede para você vai ser loucura, mas quando você obedece, você vai vendo os sinais de Deus, as profecias se cumprindo. Porque o que Deus pede, Adriana, é só você e Deus que vai saber. Elane também, Lenite, Zeni e eu. É só você e Deus o que Deus te pede. E depois você vê, nossa, Senhor, obrigada, Senhor, por eu ter te obedecido. Obrigada. Até a questão da Rai, né? A Rai me agradece, tá? Eu falo, Rai, não foi eu, foi Deus. E eu não sairia daqui e ir lá para São Paulo, uma cidade que eu nunca conheço, ninguém. Fui sozinha. Então, assim, fui sozinha, assim, como pessoa, mas Jesus estava cuidando de cada detalhe. É que nem eu falei com ela, eu vi um arco-íris no céu, das promessas, e tantos outros sinais, e tanto cuidado de Deus que Ele me livrou nessas estradas. Quem puder ler para mim, leia para mim Tiago 5:7. Quem quer ler Tiago 5:7? Levanta a mão. Ou abre o microfone. Leni, eu vou dar um para você aí, Leni, que você vai ler para mim depois. É João 14:27. Elane está em Tiago? Ok, deixa eu abrir aqui a Bíblia online. Amém. A Adriana vai ler então para mim 2 Coríntios 5:17. Primeira Elaine, então Tiago. O microfone está desligado, Elaine. Tiago, qual o capítulo? Capítulo 5, versículo 7. 5:7. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda a terra, produza a preciosa. Peraí. Portanto, irmãos, é que de manhãzinha às vezes a voz pega, né? Vamos lá. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Nossa, como a gente queria que chovesse ontem, viu? E tava um sol e aquele vento e fazia o fogo ir mais rápido ainda. Isso é verdade. E a gente quer, né? E às vezes não é nem no nosso momento, mas para a gente ver essa situação tão triste, né, Helena? A gente fala, nossa, Deus podia mandar uma chuva aqui agora, Senhor, bem forte. Mas é que nem a palavra de Deus fala, né? A gente tem que pedir, mas a gente também tem que ser paciente, né? Que nem ele falou, seja impaciente enquanto espera a volta do Senhor. Esperar em Deus é você esperar a vontade dele, não a minha. Às vezes eu quero muita coisa. Quem é que não quer? Né? Quem é que não tem desejo? Quem é que não tem vontade? Mas não é a minha, é a vontade do Senhor. Você está fazendo o que na sua vida? A vontade de Deus esperando? Ah, é desafiador, é muito, mas vale a pena. Esperar em Deus sempre vale a pena, gente. Eu falo, se eu não tivesse esperado em Deus, se eu não tivesse aceitado Jesus na minha adolescência, o que seria da minha vida? Onde eu estaria nesse momento? Ô, gente, é só pela graça. É como a salvação fala, é pela graça que sois salvos. Não é mediante a mim, para que eu não me glorie diante de Deus. Pensa, é só Jesus na nossa vida. Quando manda pessoas falar do amor dele, pessoas para orar com você, pessoas para te ajudar, pessoas para te mandar um vídeo de vez em quando, é só Jesus, porque ele sabe do momento que você está passando. E aqui, os lavadores, Leni, o seu é João 14:27. E o de Adriana é Coríntios 5:17. E aqui, ó, gente, recebi até cafezinho, pão de queijo, aqui agora. Eita, glória, dona Valéria, gratidão. Tá vendo como eu sou abençoada?
Ei, Jesus, seja bem-vinda, Rai, poderosa em Cristo Jesus. Então, aqui, gente, os lavadores, o quê? Esperaram pacientemente. Pensa, quem planta, né? Meu tio mesmo, quando tá na roça, que planta, aquele sofrimento todo, no sol quente, de boné, né? Camiseta grande, e depois ainda tem que esperar para colher. Demora, gente. Demora. Agora, desde na nossa vida, a gente está no deserto, né? Nós falamos, Deus, resolve esse negócio logo, Senhor, pelo amor de Deus. Esse mês está desafiador. Tem mês que vai ser desafiador, mas não é o momento de você desistir de Deus, né? Tem gente que busca a Deus quando está feliz, quando está alegre, mas quando a coisa aperta também, aí afasta. Ah, eu não vou servir Deus, não, porque Deus não está me dando namorado, Deus não está me dando dinheiro, Deus não está me dando casa nova, eu não vou para a igreja, não. Tem pessoas, às vezes, que vão para a igreja por conta da bênção. Gente, não vai por conta da bênção. Vai para a igreja para aprender mais da palavra, para agradecer. Teve uma irmã que falou assim, por que você não vai no culto de jovens para você arrumar um namorado? Eu falei, não, eu quero ser encontrada. Calma, qualquer dia eu vou lá visitar. Mas assim, eu quero ser encontrada. Eu não quero encontrar. Eu estou indo na igreja por conta da palavra, que eu amo. Quem é que não ama a Deus? De agradecer, de louvar, né? Eu acho que quando canta, coitado, quem tá comigo, os visitantes, às vezes, quando vai comigo, né, fica quietinho, às vezes eu movimento. Então, assim, é você se conectar com o louvor, com Deus, com a mensagem. Não olhar para o lado, né? Nem para a direita, nem para a esquerda, e para frente, no que está diante de você. Seja um paciente aí. Pode ler, Adriana, 2 Coríntios 5:17. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou uma nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Eita, glória de Jesus! Se você é criatura, aceitou Jesus, você é uma nova criatura, é uma nova filha em Deus. Porque quando você aceita Jesus, você se torna filha. E você é uma nova criatura, como a palavra fala. Os costumes, ei, deixa de lado. Coisas velhas, ah, minha mãe fazia isso, não, você vai fazer diferente. Ah, o que que falava lá atrás? Não, você vai ser uma nova pessoa. Ah, mas eu fiz isso e isso. Não, Jesus muda a sua história. Jesus muda o seu viver. Gente, Páscoa, ressurreição, é renovo, é alegria. Pensa, Jesus morreu por você. É a coisa de falar assim, Deus, tira a tristeza do meu coração. Né? E fala assim, Deus, tira, que a tua alegria invade aqui o meu coração. Pai, tá desafiador, mas eu não vou desistir não, porque o Senhor está comigo. Eu vou para a igreja, mesmo querendo. Eu vou, mesmo triste, eu vou estar lá. Olha como a bonita tá aí com cabelo maravilhoso, linda, né? Mesmo sentindo dor. Gente, esse ano, eu fui, maravilhosa. Esse ano eu falei que eu ia no hospital, não gosto. Eu tenho quase 30 anos. Esse ano que eu falei assim, não, eu vou cuidar da minha saúde, porque eu não estava aguentando tanta dor. É por conta minha que eu fui ainda no hospital? Não. É por conta dos meus futuros filhos. É por amor a eles que eu fui. Então, assim, por amor, o que você está fazendo? Às vezes não é por você, mas é por amor às outras pessoas que você vai. Ah, eu não gosto de fazer isso, mas eu vou. Porque precisa, né? Cuidar da saúde. Ah, eu não gosto de fazer planilha, eu vou fazer. Não gosto de estudar em inglês? Não gosto, mas eu quero viajar para outros lugares. Como eu vou visitar a Elaine, nem está lá nos Estados Unidos? Eu vou falar, ué, Elaine, thank you, yes. Então, assim, a gente tem que fazer algumas coisas na nossa vida. E o processo, no nosso momento, às vezes você fala, ah, eu estou sozinha. Não, você está com Deus. Ah, não tem ninguém do meu lado. Não, você está com Jesus, Ele está cuidando de você. Não desista do seu sonho, do seu projeto. A Rai falou, né, na live ontem, eu estou viva porque tenho um propósito. Tem. Todo mundo tem um propósito, Rai. Se você está viva hoje, agradeça a Deus e vai falar assim, Deus, qual é o meu propósito? Que eu possa transformar outras mulheres, que eu possa dar alegria, né, para outras mulheres, não desistir da vida, não desistir do processo. Eu sei que cada um deve ter uma luta, mas a luta que você tem vai passar. As tristezas vai passar. E teve uma vez que eu falei com uma irmã, né? Eu cheguei na igreja e falei, nossa, como eu queria descansar um pouquinho. Aí ela falou assim, ô, Meire, eu creio que só descansa lá no céu. Aí eu falei, então não quero descansar agora, não. Bora trabalhar, bora continuar. Então, assim,
Descanso total é só lá no céu, né? Aqui, às vezes, a gente descansa um pouquinho ali, mas não descansa totalmente. Tem alguma coisa para fazer. Tem casa para lavar, tem comida para fazer, tem roupa. Quem tem filhos aqui, né? Tem filhos ainda para cuidar. Fala para Rica que eu mandei um abraço, viu, Elana? Era para ele estar aqui também. Então, assim, como que tá aí os seus filhos e a sua família? Aproveita esse momento para abraçar muito, para falar obrigada por fazer parte da minha vida. Obrigada por estar comigo. Manda uma mensagem, né? Um carinho. Pode ler, Leni, seu versículo poderoso aí. Lindo dia para se viver. Lindo dia. 27. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Gratidão, Leni. Não se turbe o vosso coração, gente. Tem um louvor também muito lindo, né? Não se turbe o vosso coração, crede somente em Deus. A paz que Deus te dá, você pode estar mal, mas se sentindo a paz de Deus, você está tranquila, porque Deus está cuidando em cada detalhe da paz da sua vida. É momento de desânimo, ele está ali. Teve um dia, essa semana aí, eu queria um dia ficar só chorando. Falei, pai, hoje eu quero só chorar nos teus pés, eu quero ficar sozinha. Aí o pastor só colocou lá no grupo, né? Falou assim, Rose, a irmã vai passar aí para te pegar. Eu, gente, destacou meu nome. Eu falei, não, deixa eu ir tomar um banho, fazer meus cachos, né? E eu fui lá no banheiro e coloquei um louvor. Então, assim, tem momentos que você vai querer ficar só, e ainda Deus manda pessoas para não deixar você sozinha, para não deixar você triste nesse momento, né? Eu falo assim, que Deus continue te conduzindo, Espírito Santo, e obedeça a Deus aí. E eu falo, como você trata também as pessoas. Trate com amor. Ah, Miriam, fulano não merece. Merece. Porque nós também não merecia, Jesus morreu por mim. Então, trate a outra pessoa bem, mesmo às vezes fala assim, nossa, aquela pessoa ali, ela precisa do quê? Do amor de Jesus. Por que a Adriana é diferenciada? A Rai é diferenciada, a Leni, a Tia Zeni, a Ilane, Rosemary. É por conta que eu tenho muito dinheiro? Não. Tem gente que fala assim, meio de fulano tem inveja de ser. Eu falei, gente, eu nem tenho muito dinheiro. Eu falo assim, eu nem tenho um carro, mas assim, a inveja, às vezes, é por conta da essência que você é. Então, você tem que orar repreendendo o tempo todo? Tem, mas você não deve deixar de existir, de ser feliz, de sorrir, né, Rai? Mesmo, às vezes, sofrendo com dor, a gente tá ali sorrindo. Sorri o tempo todo. Manda a tristeza embora do seu coração, porque a alegria do Senhor é a nossa força, que vai estar nos conduzindo em cada detalhe. Gente, quem pode ler lá para mim, ó, Provérbios, capítulo 15, versículo 13, quer ler, Rai? Pode ler aí. Provérbios 15, tem gente até passando batom, eita glória. Então, a paz de Deus, gente. Oi? Antes da Hailey aí, o Provérbios, eu senti te falar uma coisa aqui. A gente falou quando a gente entra nos ambientes, né? Faz tempo que... Essa semana agora, eu ouvi uma palavra dizendo isso. Porque às vezes a gente entra nos ambientes, a gente sente os olhares de inveja, de ciúme, de incômodo. Sente os olhares de incômodo, às vezes, de outras pessoas. E às vezes a gente nem é tão grande assim naquele lugar, e mesmo assim as pessoas têm, né, esse incômodo com a gente, de querer, às vezes, que a gente até saia do ambiente, né? E aí, olhando essa mensagem que eu estava escutando, foi falado assim, às vezes eu não tinha o olho azul, eu não tinha o olho verde, eu não era loira, eu não tinha a altura, mesmo assim as pessoas tinham, né, inveja, e a pessoa que contou não entendia o porquê todo aquele desconforto que ela recebia nos ambientes que ela entrava. E ela tinha 1,50, 1,54 de altura. Ela era baixinha, né? A pessoa que contou a história dela. Aí ela falou assim, mas uma coisa eu entendi de Deus, que era a luz. Era a luz que eu resplandia, era a calma que eu tinha naquele ambiente, era a presença do Espírito Santo que estava nela, que incomodava as outras pessoas. Aí ela entendeu e ela continuou na oração com o Espírito Santo, e por mais que não se sentisse grande naquele ambiente, naquela hora, Deus, ele capacita
ele dá voz, ele capacita e se torna grande em grandes lugares. Então, essa mensagem que eu senti aqui de falar, quando você falou de inveja, de ciúmes, né? E se colocar na presença de Deus, porque ele traz o propósito, ele te mostra o porquê que você está naquele lugar, o porquê que você está nesse ambiente, ou porquê que você passou nesse ambiente, todos os ambientes que a gente passa na vida. E eu por mim mesma, passei por alguns ambientes já, que eu já senti esse incômodo, e eu não sabia como lidar com esse incômodo. Agora eu já consigo, né? Eu ensino a lidar, como que a gente limpa, como que a gente lida com esse incômodo, limpa em nós e harmoniza o ambiente, harmoniza o lugar. E é poderoso. Nunca se sinta diminuída ou menor por alguém pela sua presença, né? Pela simples querer levar a mensagem de Deus já incomoda muita gente, muita gente. Então é isso, pode ler Provérbios lá, Raia. É o 5, o versículo qual? Eu tô rouca, gente, eu acordo sempre rouca. Qual que é o provérbio? Bora lá, maravilhosa. Provérbios 15, versículo 13. Gratidão, viu, Helene? Que Deus continue te usando grandemente. Isso é verdade. Deixa o Espírito Santo continuar te conduzindo, gente. A alegria, né? Eu falo que a luz é a luz do Espírito Santo, viu, Adriana? Essa voz. Pode ler, Raia. Quanto àqueles que pagam o bem com o mal, não se apartará com o mal da sua casa. Isso aí é bonito também, mas é o Não, versículo... não é. Capítulo 15. 17. Desculpa. Tranquilo, não tem problema não. Mas isso aí é interessante, falou da mensagem também, né? Pagar o mal com o bem aí, gente. Poderoso. Capítulo 15, versículo 13, Raio. Da alegria. Ó, tem a ver até com você, olha. Pode ler. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Amém. Gratidão, É viu, isso Raio? na sua? Isso Elane, aí. deixa eu falar só um dedinho aqui com a Ilane. Ô, Ilane, era para ontem mesmo minha live, era que você falou? Eu pensei que era para de ontem a 8. Aí já fiquei já naquela ansiedade, naquela coisa de não, se ela falou para sábado, sábado é amanhã. Aí, minha filha, tive que encarar aí com a cara e a coragem e não sei como que saiu. Eu acho que eu fui muito repetitiva ontem. Parabéns, pois sim, eu vi lá que você fez a live, poderoso. Continua, né? Agora, acho que ela foi apertar o botão, saiu. Foi. Continua, é determinação, né? Prometeu e fez. Amém. Cumpriu com a palavra, olha. Eita, glória. Então, assim, o coração abatido, gente, entristece a outra pessoa, né? Se você está feliz. Coração, pensa o coração alegre. Alegria. Ai, a Ilane te deu parabéns aí, viu? Perfeito. Então, assim, arrasou. Depois eu acho que a Ilane vai ter que falar umas mensagens para você. Mas esse versículo aí, Adriana, você aguenta firme aí, viu, minha irmã? Essa bênção aí, ó. Coração para você. Então, coração alegre, Adriana, sorria. Alegria vem do Senhor. Isso aí, agora eu gostei do sorriso. Elane, então, assim, quando você está alegre, né, você contagia a outra pessoa a ficar feliz. Aí tem pessoas que vão sentir inveja de você, mas é que nem a Elane falou, não é pelo que você tem, mas é o Espírito Santo que está te conduzindo, que está te dando alegria. Porque, tem pessoa que fala, mas todo mundo gosta de você. Tá, mas é porque você o quê? Trata todo mundo bem. Gente, tratar as pessoas bem é o mínimo. Com educação, dar bom dia, perguntar se quer ajuda. Como que eu quero ser tratado? Mas será que eu estou tratando as pessoas bem? Que nem a Rai falou, né, no outro versículo. Trata o mal com bem.
O que a gente planta, a gente vai colher. É ser paciente, né? Eu falo, você ser paciente com as pessoas, você está tendo uma vida, tem momento que vai estressar, vai, respira, conta até 10, né? Fala em outro momento, mas deixa o Espírito Santo aí te guiar em cada momento, como aí, né? Pensa a ressurreição de Jesus, lembra sempre, outro dia vai, tem todos os outros dias, né? Lembrar o que Jesus faria nessa situação, como eu devo agir, como eu devo falar com fulano. Porque se eu falar às vezes na carne, eu posso magoar a Adriana. Mas se eu falar pelo Espírito, pelo amor de Deus, ela pode compreender. Então, como você está conversando com as pessoas? Não da sua vontade, mas a vontade que você pode ajudar outras pessoas, né? Sol, seja muito bem-vinda depois que entrou aqui. A gente fica muito feliz por ter você. E que Deus abençoe, assim, gente, grandemente a sua vida. E deixe o Espírito Santo ficar conduzindo em cada detalhe. Deus possa te abraçar, né? Mesmo às vezes longe da família, quem tá longe. Gente, eu tô amando esse domingo aqui com vocês. Ó, se eu pudesse, eu ficasse o dia todo, mas não posso. Mas vou deixar a Adriana estar louvando aí a Deus com um louvor poderoso e que essa Páscoa possa ser muito abençoada para você. Depois de Adriana, a gente fala mais um pouquinho. Adri, pode estar louvando. Medita nesse louvor. Amém. Lindo dia para se viver, maravilhosos do Senhor. Realmente, esse louvor eu trouxe, eu acho até que eu já trouxe ele uma vez. E tem tudo a ver com o tema desses 3 dias, né? Sexta, sábado, domingo. A Elaine falou, desafiadora a voz de manhã, viu? Mas vamos lá, vamos lá. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Em Jerusalém, o grande rei Jesus entrou para terminar o que o Pai lhe confiou. Logo foi traído e preso, levado como um réu, acusado por dizer: sou filho de Deus. Humilhado, machucado foi no caminho do Calvário. Levou a própria cruz, onde foi crucificado. Mesmo quase morto, humilharam-no ainda mais, o mataram sem saber que era o Rei da paz. Foi por você que ele se fez mortal. Foi por você um sacrifício sem igual. Foi por você também por mim que ele se deu e foi fiel até o fim. O céu escureceu e o véu do templo se rasgou. Quando o Rei Jesus num brado expirou, toda a multidão temendo logo entendeu, era mesmo o Filho do grande Deus. Cristo envolto em panos, ao sepulcro foi levado. Parecia então estar tudo acabado, mas ele era Deus e a profecia se cumpriu. Ao terceiro dia, Cristo ressurgiu. Foi por você que ele se fez mortal. Foi por
igual. Foi por você e também por mim. Ele se deu e foi fiel até o fim. Foi por você que ele se fez mortal. Foi por você um sacrifício sem igual. Foi por você e também por mim. Ele se deu e foi fiel até o fim. Deus abençoe. Amém. Deus te abençoe, viu, Adriana? Olha, gente, foi por você que Jesus morreu, que entregou, né? Deu esse amor grandioso. Eu vou pedir a Elane que esteja orando por nós aqui, Elane, por gentileza. E eu vi uma mensagem aqui, né? Que a Lu pediu para orar por ela também. Que Deus esteja dando. Deixa eu ver aqui que eu vi. Que chegou aqui, que ela não está bem no físico, né, emocional. Que Deus esteja abençoando, né, a vida de todas as pessoas que não estão bem emocionalmente, que esteja renovando as forças, por cada pessoa que está aqui presente, pela Páscoa, a ressurreição. Deixa eu ver, eu vou aumentar a lista de Elaine, né, gente? Pelos aqueles que estão ausentes, que Deus abençoe, e pela família de cada um, Elaine, esteja orando aí por nós. Estou brincando, não vou aumentar muito não, viu? Deus sabe de tudo. Deus sabe de todas as coisas. Coloca a mão no coração, sente a presença dele a todo momento, desde a hora que a gente nos levantamos. Deus já sabe de todos os nossos passos. E nós temos o livre-arbítrio das nossas escolhas. De escolher estar aqui, de escolher dormir mais um pouquinho, de talvez não estar conseguindo entrar pelo emocional, pelo físico. Deus conhece e sabe de todas as coisas, e nós também temos as nossas decisões e as consequências das nossas decisões. Senhor Deus, Senhor Pai, te agradeço, Senhor, por este momento, te agradeço pela sua presença, Senhor, na nossa casa, te agradeço pela palavra, te agradeço, Jesus, agradecemos por tudo que foi feito, agradecemos pela história, agradecemos pela Bíblia, agradecemos pela palavra que tu nos deixou. Deus, agradecemos por cada parte da Bíblia, por cada história que conseguimos hoje aqui nós lermos, entendermos e sentir como que foi lá no princípio, como que foi a vida de Jesus, como que foi o momento que Jesus andou sobre a terra, o momento da crucificação, nós olharmos para a palavra e entendermos dela, e colocamos isso na nossa vida, colocamos a gratidão pela vida, colocamos a gratidão por mais desafios que nós estejamos passando, nós olhamos pelo exemplo de Jesus, por tudo que ele passou, e os nossos problemas hoje, ele se diminui, os problemas, ele se diminui na presença de Jesus, na presença do Salvador da nossa vida. E pedimos aqui, Senhor, também perdão. Pedimos perdão pelos nossos pecados. Sabemos que tu perdoa. E pedimos também discernimento nos próximos passos. Nós pedimos perdão. Espera que eu vou dar, né? Temos a decisão de seguir em frente, na certeza que estamos fazendo a coisa certa. Peço também, Senhor, pela vida da Luciene, não sei o que está passando nesse momento lá, mas peço pela vida dela, pela saúde física e emocional, que muitas das vezes sabemos que está atrelado. Quando você limpa o físico, o emocional é liberado, e assim também, quando limpa o emocional, o físico, ele é restaurado. Esteja nesse momento lá, com as suas mãos
com as mãos estendidas, Senhor. Estendemos as nossas também sobre a cabeça dela. Oramos por ela nesse momento, oramos por todos que estão aqui na sala, por todos aqueles que estão lá no grupo. Acende o olhar, acende a vida, acende, Senhor, a energia positiva na vida de cada um, que olhamos para Jesus como nosso exemplo e seguimos fazendo da sua vontade. Em nome de Jesus, restauração é a palavra de hoje das nossas vidas. Amém, amém, amém. 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 Eita glória, viu? Amém, amém. Gratidão, viu, Helena? Falar que nem a raia, oração poderosa. Eita glória, que Deus abençoe, viu, gente, a vida de vocês. Feliz Páscoa, que Deus abençoe aí. Tia Zeni estava aí brava com o Joyce, mas tá bem agora, né, tia? Amém. Eu só escutei um grito. É assim mesmo. Seja paciente no Senhor, vai dar certo. Mas, gente, bora tirar a nossa foto, então. Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar aí. Você fica à vontade. Elaine, eu quero te agradecer pelo incentivo. Que puxou mais a minha mãozinha, que você está sempre puxando a mãozinha da gente. E me deu força ontem. Não saí perfeita, não foi perfeito. Eu achei muito repetitivo o que eu falei. Depois eu assisti e eu vi. Mas vou procurar me corrigir. E vida que segue, né? Aí eu tinha que falar isso para vocês. Às vezes eu fico sofrendo, eu fico pensando nas dores que eu sinto. Aí eu falo, mas, meu Deus, por que eu tô assim tão triste, tão angustiada? Eu sei que tem alguém lá fora que está sofrendo mais do que eu. Então, essa dor que eu estou sentindo é suave, é leve, perto de uma pessoa que está acamado, sem esperança de sobreviver. Então, levanto a cabeça e sigo em frente. É isso que eu faço, sabe? Porque quando a gente está na situação, a gente tem que olhar para o lado e ver que tem alguém pior do que a gente. Né? E Deus dá força e suporte para todos nós. Muitos já estão sofrendo mesmo, porque já é os momentos finais. Então, a gente tem que seguir a vida da gente e procurar se orientar, porque não é fácil. Não é fácil sofrer. E quando a gente sofre, que diz assim, você tem que suportar e pronto. Você toma a medicação, alivia um pouquinho, depois volta. E aí a gente não pode estar se entupindo tanto de droga, porque é droga mesmo, sabe? Até hoje eu estou com sequelas de tanta medicação que eu tomei, mas vai passar. Em nome de Jesus eu creio e eu vou seguir em frente. Né? Amém. É isso que a gente... Limpa as toxinas dos prós, né, dos contras da medicação, e enquanto a live, o que eu posso colocar aqui até para todos? Quando a gente fica, é claro que a Raí, ela ficou afastada das lives, não por vontade dela, mas por necessidade, que ela passou pela cirurgia, mas assim, colocando para todos, quando a gente se afasta, quando a gente está em treinamento, eu vi a Raí ali em treinamento, cada vez que ela faz uma live, ela vai desenvolvendo, vai avançando, e vai progredindo cada vez mais. Aí, quando a gente se afasta um pouco, né? Quando a gente para, isso para tudo, não somente para a live. Quando a gente para com o treinamento, quando a gente volta, parece que a gente volta aqui, né? A gente tem que engatar de novo, tem que ir de novo, parece que você desaprendeu alguma coisa ali, né? Mas é um sentimento só. A partir que você vai de novo, o que você tem de conhecimento já está aí em você. Então, o conhecimento, ele volta de novo. É só treino agora, né? E falar da sua mensagem. Tem muitas pessoas que, não só a história da Raia, mas de todos, acredito que todos têm algo para transbordar, né? E a gente fala muito de marketing digital, então puxa para a live, puxa para o vídeo, mas o presencial também. Eu vou... Amém. Vamos Feliz tirar Páscoa. nossa foto, gente? Calma aí, vamos tirar nossa foto. Feliz Páscoa para todas. Quem vai na igreja aí?